Esse vídeo é para quem está começando na astrologia e pegou um mapa astral pela primeira vez. Nesse vídeo eu vou te apresentar um mapa astral e te ajudar a entender o que cada símbolo significa para você começar a traçar o seu caminho na leitura de um mapa. Então esse aqui é um mapa astral. Ele foi tirado do site astro.com. Ele não é muito diferente dos outros sites que nós vemos, como o Personari ou AstroSeek, por exemplo. Porém, eu prefiro tirar do astro.com porque eu acho ele um pouco mais certeiro e mais fácil de ler. Esse aqui é um mapa fictício de uma pessoa que teria nascido em 10 de maio de 1988 às 6h25 da tarde na cidade de São Paulo. E esse mapa aqui é como se ele fosse uma foto do céu no momento que essa pessoa saiu da barriga da mãe dela. E ele vai ajudar a gente a ter um direcionamento na nossa vida, de acordo com as características que os planetas estavam conversando ali no momento do nosso nascimento. Então, para quem está pegando o mapa pela primeira vez, aqui do lado de fora, nós temos os signos, nós temos aqui por dentro o símbolo dos planetas. Esses números que tem do lado dos planetas, eles são os graus onde o planeta está posicionado dentro de um signo. Os números aqui internos são as casas. E os riscos que tem aqui são as cúspides. Esses riscos em preto, né? Eles são as cúspides. As cúspides, elas significam onde começa e onde termina uma casa. As cúspides mais grossinhas aqui, os símbolos, né, mais grossos, eles significam que são casas angulares. As casas angulares são casas um pouco mais fortes, digamos assim, no nosso mapa. Que seria a casa 1, a casa 4, a casa 7 e a casa 10. E os riscos aqui de dentro, eles são os aspectos, sendo os aspectos azuis os mais fluidos e os aspectos vermelhos os mais desafiadores. Os aspectos que estão em pontilhado, os verdes e os pretos aqui em pontilhado, eles são aspectos menores, que a gente estuda de maneira mais avançada depois. A princípio, eu gosto de sempre começar uma leitura iniciante nos aspectos maiores, que são os que estão marcados em azul e vermelho. Aqui do lado, nós temos também uma tabela de aspectos no mapa astral. Essa tabela, ela mostra o símbolo de cada aspecto. Então, por exemplo, aqui o Sol está fazendo um sextil para a Lua. Aqui a Lua está fazendo uma quadratura para Mercúrio. Aqui na legenda eu vou deixar um mini material de apoio para vocês baixarem, que nele eu vou colocar o que os símbolos dos planetas significam e o que os símbolos dos aspectos significam também. Assim fica mais fácil, ninguém esquece o que cada aspecto simboliza. Cada signo no nosso mapa astral tem 30 graus. E é importante falar que todo mundo tem todos os signos no mapa astral. Se vocês repararem aqui, alguns signos, como por exemplo, Libra, Virgem, Leão e Câncer, Áries, são signos onde não tem planetas neles. Porém, esses signos ainda regem alguma área da vida da pessoa, mesmo que não tenha algum planeta expressivo neles ali. Aqui nessa tabelinha do lado, a gente consegue ver onde cada planeta tá em determinado signo. Então, a gente consegue ver que o Sol tá no grau 20 de Touro, que a Lua tá no grau 14 de Peixes, Mercúrio no grau 10 de Gêmeos. Mas a gente pode ver por aqui por dentro também. Mercúrio no grau 10 de Gêmeos, Plutão, por exemplo, no grau 10 de Escorpião. Aqui a gente tem Marte no grau 22 de Aquário. Os graus, eles são importantes para a gente conseguir calcular os aspectos, mas aqui no mapa os aspectos estão calculados já pra gente, a gente não precisa fazer esse cálculo manual. Porém, é importante saber, porque às vezes a gente vai ouvir, por exemplo, um eclipse acontecendo num determinado grau de um determinado signo. Vamos supor que vai acontecer um eclipse no grau 20 de Peixes. A gente sabe que esse eclipse vai acontecer nessa região aqui, do lado de fora do mapa da pessoa, e que ele vai afetar, né, o mapa dessa pessoa num aspecto, por exemplo, de conjunção aqui com a Lua e com o Nodo Norte. Consequentemente, esse eclipse vai estar fazendo aspecto de sextil para o Sol dessa pessoa, e assim por diante. Então, eu não vou me aprofundar nisso, porque isso é uma coisa mais avançada. Mas a título de conhecimento, agora no começo, é importante a gente saber observar os graus de cada planeta em determinado signo. Outra coisa que eu acho muito importante de observar, e eu não vejo tanta gente falando assim a importância, é essa tabelinha aqui do lado.
Nessa tabela, a gente vê a quantidade de planeta que a gente tem em determinado elemento. Então, a gente já sabe que cada signo é de um elemento. A gente tem Escorpião, Câncer e Peixes no elemento água. A gente tem Áries, Leão e Sagitário no fogo. Capricórnio, Touro e Virgem no elemento terra. Libra, Aquário e Gêmeos no elemento ar. É importante saber a quantidade de planetas que a gente tem em determinado elemento, porque a gente começa a expressar muito mais as características de elementos onde a gente tem mais planetas. Por exemplo, essa pessoa fictícia, ela tem bastante planetas no elemento Terra. Ela tem o Sol, ela tem Júpiter, ela tem Netuno, Urano e Saturno no elemento Terra. Ela tem o ascendente e o meio do céu no elemento fogo. No elemento ar, ela tem Marte, Mercúrio, Vênus e Quirón. E no elemento água, ela tem Plutão, a Lua e o Nó do Norte. Essa pessoa provavelmente expressa muito mais as características do elemento terra dela. Principalmente porque o Sol dela tá numa casa que é natural do elemento terra. A casa 6 é uma casa natural do signo de Virgem. Então, ela já é uma casa naturalmente aterrada. E aí, ela tem aqui o Sol em touro dentro da casa 6. Então, é como se o Sol fosse duplamente de terra. Ele estivesse expressando duplamente o elemento terra no mapa dessa pessoa. O que ajuda a reforçar essa imagem é justamente Júpiter, que é um planeta que expande, e ele tá junto com o Sol, expandindo a energia do signo de Touro numa casa de terra. Então, a gente vai considerar que essa pessoa é bastante aterrada, é uma pessoa muito focada nessa estabilidade, nas questões materiais da vida. Então, observar o quanto a gente tem de energia em cada elemento ajuda a gente a entender como a gente se expressa na vida aqui. Uma pessoa com o elemento água mais forte, ela é uma pessoa um pouco mais sensível, ela vai ter mais contato com as emoções dela. Uma pessoa com elemento fogo, ela já é uma pessoa mais agitada. Eu tenho também vídeos aqui, que eu vou deixar linkados, que são vídeos onde eu falo sobre os elementos e como equilibrar eles, porque é importante a gente saber se a gente tem excesso ou falta e como equilibrar. Ainda aqui na tabela, nós temos as modalidades. Então, temos a modalidade cardinal, fixa e mutável. A modalidade cardinal, ela é de signos que iniciam uma estação. Então, são signos que plantam ideias, começam ideias novas referentes ao elemento deles. Os signos fixos são signos que marcam o meio das estações. Então, é como se eles pegassem as ideias que foram iniciadas num signo cardinal e eles vão sustentar essas ideias, vão fazer o trabalho para que essas ideias sejam fixadas na terra para que elas cresçam. É como se a gente pegasse uma sementinha, colocasse na terra e aí a gente batesse ali na terra para manter a semente segura, trabalhando naquela nova ideia que ela foi plantada. E os signos mutáveis são signos que encerram estações. Então, eles trabalham essa mudança de energia. Os signos cardinais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Os signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E os signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Uma outra coisa que esse mapa traz pra gente, e que eu acho que é bem importante de vocês entenderem, é que nele tem dois signos interceptados. Os signos interceptados aqui são Touro e Escorpião. Como a gente sabe quando um signo está interceptado? A cúspide da casa não vai começar nele. Nenhuma cúspide de nenhuma casa começa nele. Aqui, vocês vão ver que a cúspide da casa 6 está começando no último grau, praticamente, de Áries. E a cúspide da casa 7 começa já em Gêmeos. Então, não tem nenhuma casa cortando o signo aqui de Touro.
O mesmo acontece com o Escorpião, porque são signos opostos complementares. Então, se um signo tá interceptado, o outro também vai estar, o oposto dele também vai estar. Então, a gente tem aqui a casa 12 começando em Libra e a casa 1, o ascendente da pessoa, começando em Sagitário, mas a gente não tem nada cortando o signo de Escorpião. Isso não significa que esses signos não estão aqui no mapa, só que a energia deles é um pouco mais difícil de ser acessada. É como se nesse palco aqui do nosso mapa astral, esses signos, eles estivessem no fundo, como coadjuvantes ou atrás da coxia. Eles fazem parte da peça, mas eles não estão conseguindo ainda entrar em cena. Porém, todo signo no mapa, ele tem um dispositor, porque todo signo, ele é regido por um planeta. Então, aqui, no caso de Touro, o planeta que rege Touro é a Vênus, que ela tá aqui em Gêmeos. Essa pessoa, ela consegue expressar a energia taurina dela através da Vênus em Gêmeos. Então, é como se o sol dela talvez não conseguisse expressar tão bem através da energia taurina, né? Com a roupagem, com o figurino taurino, mas conseguisse se expressar melhor com a roupagem geminiana. Isso pode parecer um pouco confuso nesse momento, e eu vou gravar um vídeo separado só para signos interceptados e planetas interceptados, para a gente entender melhor, para eu me aprofundar melhor nisso com mais exemplos. Agora que eu já apresentei o mapa para vocês, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais são as dúvidas que vocês têm com relação à astrologia, para quem tá começando agora, ou para quem já estudou um pouco e quer saber um pouco mais, porque assim eu consigo gravar vídeos mais direcionados àquilo que vocês realmente precisam e querem aprender. E se você chegou até aqui, muito obrigada, eu te espero no próximo vídeo.